The idea of giving rights to animals has long been contentious, but a deeper look into the reasoning behind the philosophy reveals ideas that aren't all that radical. Animal rights advocates want to distinguish animals from inanimate objects, as they are so often considered by exploitative industries and the law. The animal rights movement strives to make the public aware of the fact that animals are sensitive, emotional, and intelligent beings who deserve dignity and respect. But first, it's important to understand what the term animal rights really means. Animal rights are moral principles grounded in the belief that non-human animals deserve the ability to live as they wish, without being subjected to the desires of human beings. At the core of animal rights is autonomy, which is another way of saying choice. In many countries, human rights are enshrined to protect certain freedoms, such as the right to expression, freedom from torture, and access to democracy. Of course, these choices are constrained depending on social locations like race, class, and gender, but generally speaking, human rights safeguard the basic tenets of what makes human lives worth living. Animal rights aim to do something similar, only for non-human animals. Animal rights come into direct opposition with animal exploitation, which includes animals used by humans for a variety of reasons, be it for food, as experimental objects, or even pets. Animal rights can also be violated when it comes to human destruction of animal habitats. This negatively impacts the ability of animals to lead full lives of their choosing. Considering the ideas and linguistic aspects of the text above, judge the items. The discussion about giving rights to animals has been prevalent lately. Errado. A afirmação está errada porque o texto não menciona que a discussão sobre os direitos dos animais é recente ou tem sido muito debatida ultimamente. Pelo contrário, ele afirma que a ideia de conceder direitos aos animais tem sido há muito tempo controversa has long been contentious, o que indica que esse debate existe há bastante tempo, não sendo algo necessariamente atual. 2. Lawyers who defend animal rights claim that animals and inanimate objects are different. Errado. Embora os advogados que defendem os direitos dos animais realmente queiram diferenciar animais de objetos inanimados, o texto não menciona especificamente os advogados como sendo os responsáveis por essa defesa. O texto usa termos mais amplos, como animal rights advocates defensores dos direitos dos animais, o que não é sinônimo de lawyers advogados. 3. We can infer from the text that even the act of eating animals may be considered infringe animal rights. Certo. A inferência é válida. O texto afirma que a exploração animal inclui o uso de animais para alimentação, experimentos e outros fins. Isso sugere que o ato de comer animais pode ser entendido como uma violação dos direitos dos animais, já que o movimento busca permitir que os animais vivam vidas autônomas, livres dos desejos humanos. 4. The fragment of the fact third sentence of the first paragraph can be deleted without affecting the meaning or correctness of the original text. Certo. Neste caso, a exclusão do fragmento of the fact não afeta a gramática nem o sentido geral da frase. Ao removê-lo, a frase ainda comunica a ideia de que o movimento de direitos dos animais busca conscientizar o público de que os animais são seres sensíveis, emocionais e inteligentes. A estrutura continua coerente e gramaticalmente correta, embora menos enfática. Any more questions about the company? Yay! How do you justify testing your products on animals? Well, we find it boosts their self-confidence. And it makes them look pretty dope. Oh dang. Considering the ideas and linguistic aspects of the cartoon above, judge the following item. 5. The product that the company is testing on animals are sunglasses, which could make them feel more self-confident. Certo. Se considerarmos que a fala no cartoon, embora absurda e irônica, menciona que o teste deixa os animais com mais confiança e com aparência dope e estilosa. Essa descrição pode ser associada à ideia de um produto como óculos de sol, que é frequentemente relacionado a estilo e confiança. 6.
É direito fundamental de todos os cidadãos a liberdade de expressão, que pode ser limitada quando colidir com outros direitos fundamentais, como o direito à honra e à imagem de terceiros. Certo. A liberdade de expressão é um direito fundamental garantido pela Constituição, mas ela não é absoluta. Quando entra em conflito com outros direitos fundamentais, como o direito à honra e à imagem de terceiros, pode ser limitada para preservar esses outros direitos. A Constituição brasileira estabelece que a liberdade de expressão deve ser exercida de forma responsável, sem prejudicar direitos de outros indivíduos. 7. O direito à propriedade é absoluto e não pode ser restringido pelo Estado, independentemente de interesse público ou social. Errado. O direito à propriedade não é absoluto. A Constituição brasileira prevê que a propriedade pode ser limitada ou restringida pelo Estado, desde que haja um interesse público ou social legítimo. A função social da propriedade é um princípio constitucional que exige que a propriedade atenda à sua função social, o que pode justificar sua intervenção ou expropriação em situações específicas, como para fins de reforma agrária ou interesse público. 8. Os direitos sociais são direitos fundamentais que visam assegurar condições mínimas de dignidade humana, tais como educação, saúde, trabalho e moradia, sendo garantidos a todos os cidadãos independentemente da situação econômica. Certo. Os direitos sociais são direitos fundamentais que buscam assegurar condições mínimas de dignidade humana. Eles incluem áreas como educação, saúde, trabalho, moradia e outros, sendo garantidos a todos os cidadãos, independentemente de sua situação econômica. A Constituição brasileira assegura que esses direitos devem ser garantidos pelo Estado, visando a melhoria das condições de vida e a promoção da justiça social. 9. Uma pessoa nascida no exterior, filha de brasileiros, não pode adquirir a nacionalidade brasileira, mesmo que opte por se naturalizar no Brasil. Errado. Uma pessoa nascida no exterior, filha de brasileiros, pode adquirir a nacionalidade brasileira. De acordo com a Constituição brasileira, a nacionalidade pode ser atribuída a filhos de brasileiros nascidos no exterior, desde que o Brasil seja informado do nascimento e a pessoa opte pela nacionalidade brasileira quando atingir a maioridade, ou quando preencher requisitos específicos. Além disso, a naturalização no Brasil também é uma possibilidade, caso a pessoa não tenha nacionalidade brasileira originária. 10. A cidadania brasileira confere ao indivíduo o direito de votar e ser votado nas eleições, desde que tenha plena capacidade civil e não esteja inelegível conforme a lei. Certo. A cidadania brasileira confere ao indivíduo o direito de votar e ser votado, desde que tenha plena capacidade civil e não esteja inelegível conforme a legislação eleitoral. A plena capacidade civil implica que a pessoa tenha a maioridade e não seja incapaz por razões legais, como a interdição judicial. Além disso, a legislação eleitoral pode estabelecer condições de inelegibilidade, como a condenação por certos crimes, que impedem o exercício do direito de ser votado. 11. A União é composta exclusivamente pelos órgãos centrais do governo federal e não pode delegar a execução de suas atividades a estados ou municípios. Errado. Ela integra o poder executivo, legislativo e judiciário, e sua organização está prevista na Constituição brasileira. Além disso, a União pode, sim, delegar a execução de algumas de suas atividades para os estados ou municípios, por meio de descentralização administrativa, ou até mesmo por convênios e contratos de cooperação. Essa delegação pode ocorrer em áreas como saúde, educação, segurança, entre outras, com base no princípio da cooperação federativa. 12. Os Estados são unidades autônomas que possuem competências legislativas, executivas e judiciárias, sendo responsáveis pela elaboração de suas próprias constituições e pela administração de seus recursos. Certo. Os Estados brasileiros são unidades federativas autônomas, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Cada Estado possui competências legislativas, executivas e judiciárias, o que lhes garante a capacidade de legislar sobre assuntos de interesse regional, administrar suas próprias finanças e recursos, além de organizar seu poder judiciário.
Também tem a competência para elaborar suas próprias constituições, dentro dos limites impostos pela Constituição Federal. 13. O Distrito Federal é uma unidade autônoma como os estados, mas não possui competências para criar suas próprias leis, pois segue exclusivamente as leis federais. Errado. O Distrito Federal é uma unidade autônoma, mas, ao contrário do que afirma a afirmação, ele possui competências para criar suas próprias leis. O Distrito Federal possui uma Constituição própria, semelhante às dos estados, e tem competência legislativa para criar leis que tratem de questões locais. No entanto, ele também é um ente político peculiar, pois acumula as funções de município e estado, sendo responsável por legislar em diversas áreas, como saúde, educação e segurança, além de seguir as leis federais. A sua autonomia é, portanto, diferente da dos estados, mas ainda assim existe dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal. 14. Os municípios possuem autonomia administrativa, legislativa e financeira, sendo responsáveis pela gestão de serviços essenciais como saúde e educação, podendo criar leis próprias dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal. Certo. Os municípios possuem autonomia administrativa, legislativa e financeira, conforme previsto na Constituição Federal. Isso significa que eles têm a capacidade de legislar sobre assuntos locais e criar leis próprias dentro dos limites constitucionais. Além disso, são responsáveis pela gestão de serviços essenciais como saúde, educação, transporte e segurança, podendo organizar e administrar esses serviços de acordo com as necessidades da população local. A autonomia municipal também inclui a capacidade de arrecadar tributos e gerir seus recursos financeiros. 15. A principal diferença entre o Distrito Federal e os estados é que o Distrito Federal não possui uma divisão administrativa interna, como ocorre com os estados, que são subdivididos em municípios. Certo. A principal diferença entre o Distrito Federal e os estados é justamente a questão da divisão administrativa interna. Enquanto os estados são subdivididos em municípios, o Distrito Federal não possui essa divisão. O Distrito Federal é uma unidade única, sem subdivisão em municípios, e sua administração abrange diretamente todas as suas regiões, o que lhe confere um modelo peculiar de organização política e administrativa. 16. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem competências exclusivas e concorrentes, sendo que a competência exclusiva da União não pode ser delegada a nenhum outro ente federativo. Certo. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem competências exclusivas e concorrentes, conforme a Constituição brasileira. A competência exclusiva da União, como a de legislar sobre defesa nacional, relações exteriores e outras questões de interesse federal, não pode ser delegada a nenhum outro ente federativo. Já as competências concorrentes, que envolvem áreas como saúde, educação e meio ambiente, permitem que estados e municípios também atuem, conforme a legislação federal, desde que não haja contrariedade. 17. A autonomia municipal é limitada pelo princípio da hierarquia federalista, o que significa que as decisões do município sempre devem ser subordinadas às leis estaduais e federais. Errado. A autonomia municipal não é limitada pelo princípio da hierarquia federalista. Embora os municípios devam respeitar as leis estaduais e federais, a autonomia municipal, garantida pela Constituição Federal, assegura que os municípios possam legislar sobre assuntos de interesse local, organizar sua administração e gerir seus recursos, dentro dos limites da Constituição. Ou seja, a autonomia municipal é garantida, e as decisões municipais são subordinadas apenas aos princípios constitucionais, não havendo uma subordinação direta e hierárquica às leis estaduais ou federais. A relação é de cooperação entre os entes federativos. 18. A competência para legislar sobre direito civil é exclusiva da União, mas os estados e municípios podem atuar em questões locais desde que não contrariem a legislação federal. Certo. A competência para legislar sobre direito civil é exclusiva da União, conforme estabelecido pela Constituição brasileira.
No entanto, os estados e municípios têm competência para legislar sobre questões locais e específicas, desde que essas legislações não contrariem a legislação federal. Em temas de direito civil, os estados podem atuar em áreas de interesse local, mas sempre respeitando os limites da legislação federal, que estabelece as normas gerais para todo o país. 19. A administração pública é exclusiva dos órgãos federais e não se estende aos estados, municípios ou Distrito Federal, pois esses entes não fazem parte da administração pública direta. Errado. A administração pública não é exclusiva dos órgãos federais. Ela se estende também aos estados, municípios e Distrito Federal, que fazem parte da administração pública direta em seus respectivos níveis. Cada ente federativo União, estados, municípios e Distrito Federal tem sua própria administração pública direta, composta pelos órgãos do Poder Executivo. Além disso, os entes federativos também podem criar entidades da administração pública indireta, como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, para a realização de atividades de interesse público. 20. A administração pública indireta é formada por entidades como ministérios, secretarias e autarquias, que são subordinadas diretamente ao Poder Executivo. Errado. A administração pública indireta não é formada por ministérios e secretarias, que fazem parte da administração pública direta, mas sim por entidades como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, que são criadas para executar atividades de interesse público. Essas entidades possuem personalidade jurídica própria e são, em geral, vinculadas ao Poder Executivo, mas não são subordinadas diretamente a ele da mesma forma que os órgãos da administração direta. Elas possuem certa autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 21. Os princípios da administração pública são legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e eficiência, sendo que a eficiência pode ser desconsiderada quando não estiver em conformidade com os interesses públicos. Errado. Os princípios da administração pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei nº 8.112 de 1990, são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência, que é um dos princípios, deve ser sempre observada, pois visa garantir que a administração pública atue de forma eficaz, utilizando os recursos públicos da melhor maneira possível, sempre em conformidade com os interesses públicos. Portanto, a eficiência não pode ser desconsiderada quando não estiver em conformidade com os interesses públicos. Ao contrário, ela deve sempre ser perseguida dentro dos limites da legalidade e outros princípios constitucionais. 22. A licitação é dispensada em qualquer situação quando a administração pública contratar obras ou serviços, independentemente do valor e da natureza do contrato. Errado. A licitação não é dispensada em qualquer situação, independentemente do valor e da natureza do contrato. A licitação é a regra para contratações pela administração pública, sendo obrigatória, salvo em situações específicas previstas em lei. A Lei nº 14.133 de 2021, que trata das licitações e contratos administrativos, estabelece hipóteses de dispensa de licitação, como nos casos de baixo valor ou quando houver urgência, mas essas situações são limitadas e regidas por critérios específicos. Em todas as demais circunstâncias, a licitação deve ser realizada. 23. Os poderes administrativos, como o poder de polícia e regulamentar, são exclusivos dos servidores públicos de alta hierarquia, sem qualquer participação dos gestores ou outros servidores públicos. Errado. Os poderes administrativos, como o poder de polícia e o poder regulamentar, não são exclusivos dos servidores públicos de alta hierarquia. Esses poderes podem ser exercidos por diversos agentes da administração pública, conforme sua competência, dentro de suas funções e atribuições. O poder de polícia, por exemplo, é utilizado para limitar ou condicionar direitos em prol do interesse público e pode ser exercido por servidores de diferentes níveis, conforme a legislação. O poder regulamentar,
por sua vez, refere-se à capacidade de expedir regulamentos para a fiel execução da lei e também pode ser exercido por diferentes órgãos administrativos, de acordo com a legislação e a competência estabelecida. 24. A responsabilidade civil do Estado é sempre objetiva, não sendo necessário provar o nexo de causalidade entre a ação do agente público e o dano causado ao particular. Errado. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, o que significa que não é necessário provar a culpa do agente público para que o Estado seja responsabilizado. No entanto, ainda é necessário estabelecer o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente público e o dano causado ao particular. Ou seja, é preciso demonstrar que o dano foi diretamente causado pela ação ou omissão do poder público, mesmo que a responsabilidade seja objetiva. Em alguns casos específicos, como em situações de atos lícitos ou que envolvam a culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade do Estado pode ser excluída. 25. O controle interno da administração pública é realizado exclusivamente pelo Poder Judiciário, sendo que o Poder Legislativo não tem nenhuma função de fiscalização ou controle. Errado. O controle interno da administração pública não é realizado exclusivamente pelo Poder Judiciário. Ele é realizado, principalmente, pelos próprios órgãos e entidades da administração pública, como parte de sua estrutura interna, para garantir a legalidade, eficiência e transparência de seus atos. O Poder Legislativo, por sua vez, desempenha uma função importante de fiscalização e controle, especialmente no que se refere à execução orçamentária e financeira, e tem o poder de convocar ministros, ouvir autoridades e até mesmo instaurar comissões parlamentares de inquérito CPIs. O Poder Judiciário, embora também atue no controle, é responsável pela interpretação das leis e pela resolução de disputas, não sendo a única instância de controle. 26. Os servidores públicos podem acumular cargos públicos de diferentes esferas sem restrição, desde que haja compatibilidade de horários. Errado. A acumulação de cargos públicos é restrita pela Constituição Federal. Embora seja permitido em algumas situações, a acumulação de cargos públicos de diferentes esferas federal, estadual, municipal não é livre, mesmo que haja compatibilidade de horários. A Constituição permite a acumulação apenas em casos específicos, como 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Em qualquer outra situação, a acumulação de cargos públicos é proibida, independentemente da compatibilidade de horários, para evitar sobrecarga de trabalho e garantir a eficiência do serviço público. 27. As autarquias são entidades autônomas, mas devem se submeter integralmente às orientações do Poder Legislativo, não possuindo autonomia administrativa ou financeira. Errado. As autarquias são entidades autônomas, com personalidade jurídica própria, e possuem autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Elas são criadas por lei para desempenhar atividades típicas da administração pública, mas com certa independência em sua organização e funcionamento. Embora devam respeitar as normas e orientações gerais do Poder Legislativo, especialmente no que se refere à legislação e controle, elas não estão subordinadas integralmente às orientações do Legislativo. A autonomia administrativa e financeira das autarquias permite que estas gerenciem seus próprios recursos e tenham liberdade para tomar decisões dentro dos limites estabelecidos pela lei. 28. Os agentes públicos são obrigados a cumprir ordens legais sem questionamento, desde que superiores hierárquicos os orientem, mesmo que a ordem contrarie a legislação vigente. Errado. Os agentes públicos não são obrigados a cumprir ordens que contrariam a legislação vigente, mesmo que venham de superiores hierárquicos. A obediência à hierarquia dentro da administração pública deve respeitar os limites legais. Se uma ordem for ilegal ou contrária à Constituição ou à legislação vigente, o agente público tem o dever de questioná-la ou mesmo de não cumpri-la. A obediência cega a ordens ilegais pode acarretar responsabilidade para o agente, que pode ser responsabilizado por atos administrativos irregulares ou ilegais. 29.
O princípio da legalidade na administração pública estabelece que a atuação do administrador deve estar estritamente conforme à lei, ou seja, o administrador só pode fazer o que a lei permite. Certo. O princípio da legalidade estabelece que a administração pública deve atuar estritamente conforme à lei. Isso significa que o administrador público só pode realizar atos que sejam permitidos pela legislação, ou seja, o poder público está limitado ao que a lei autoriza. Esse princípio visa garantir que os atos administrativos sejam realizados dentro dos limites da legalidade, protegendo os direitos dos cidadãos e evitando abusos de poder. 30. O poder de polícia é uma das prerrogativas da administração pública, que permite à administração restringir ou condicionar a liberdade e propriedade dos indivíduos em nome do interesse público, visando a ordem e a segurança. Certo. O poder de polícia é, de fato, uma das prerrogativas da administração pública, e permite que a administração restrinja ou condicione direitos individuais, como a liberdade e a propriedade, em nome do interesse público. Esse poder é utilizado para assegurar a ordem pública, a segurança, a saúde, a educação, o meio ambiente e outros interesses coletivos. O exercício do poder de polícia deve ser legítimo e proporcional, respeitando os direitos fundamentais dos indivíduos, e é uma ferramenta importante para a proteção do bem-estar social.